Sim, Salabim! Estamos hoje nesse podcast maravilhoso. Esse é um especial. Especial. Esse é Será, hein? especial porque hoje a gente tá com um colega, um convidado amigo. de altíssimo nível. Alto, mais ou menos. Mais ou menos. Pra mim, todo mundo é alto, né? É. A gente só bota o nível. Esse rapaz aqui, ó, que a gente gosta muito dele. Taurus Cavalcante. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado por aceitar vir conversar. Meus com a amigos, gente. o prazer é todo meu estar aqui com vocês. É uma honra. Eu fico até nervoso. Inenarrável. Tamanha importância. É um prazer inenarrável estar aqui. Uma honra poder falar um pouco de carreira, de pesquisa, de ciência, de amizade, de laços construídos nessa área acadêmica, por que não? Então, pô, tô muito feliz de estar aqui hoje. Para! Conta um pouquinho da... De antemão, né? Apresentar nosso convidado, ele que é profissional de educação física, é mestre em cirurgia na área de fisiopatologia da obesidade, não é isso, meu nome? Positivo. Também é formado em outra área, né? Sou técnico em eletrotécnica, Olha aí. trabalho na indústria de Igual. petróleo. Eu estava tranquilo. E é com isso que a gente vai começar hoje, falando sobre transição de carreira. Você Eu pensei aí, que era de gênero. Você não sabe. Esse tópico fica para outro episódio. Aquele episódio que ele se sentir mais à vontade para contar a verdade, enfim. Mas você aí, ó, que tá pensando em desistir em engenharia para fazer o melhor curso do mundo, que é a educação física. Vamos lá, Tauro, como é que começou isso? Como é que tu decidiu sair da tua área, começar um curso novo, uma área nova? Bom, vamos lá. Primeiro falar um pouquinho da minha primeira trajetória profissional. Então, eu trabalho desde 2008 numa empresa de petróleo brasileira, concursado. Então, já fazia algum tempo que eu trabalhava nessa área, achava que estava um pouco monótono, estava querendo mudar, querendo adquirir novos conhecimentos, partir para uma nova área, ter novos desafios e pensei no que é que poderia me agradar, mas também ser um pouco diferente dessa área técnica, dessa área de engenharia, essa área industrial. E aí pensei em educação física porque era algo que eu gostava, sempre gostei de movimento, sempre gostei de prática esportiva, de lazer, então achei que era algo muito interessante. Eu tinha até um programa de televisão que me inspirou pra caramba, que era... Tinha TV nesse tempo já? Boa, garoto! Pois é, mas tinha um programa que, era um programa que um personal, ele fazia um desafio com uma pessoa que tinha obesidade severa, obesidade mórbida, e durante um ano eles faziam um programa de perda de Aquele peso. da Globo? Não era da Globo, não. Era um desses do Discovery, que tinha aquela dublagem bem bacana. Nós vamos ajudar você. Era bem massa. Mas o programa era legal, assim. Aí o profissional de educação física tinha um papel central nesse programa, o que é algo que não é tão habitual de a gente ver. E, pô, parecia muito interessante. Ajudava muito a vida das pessoas, colaborava. Então, de certa forma, juntou algo que eu já gostava, que eu já fazia na minha vida, com algo que eu vi que achei inspirador. Então, pô, vou tentar educação física. Fui lá, fiz o Enem, entrei. A princípio, não tinha uma expectativa de ser uma mudança de carreira. Era mais alguma coisa para preencher o tempo como hobby, ganhar mais conhecimento, fazer mais amizades, enfim. Começou dessa forma. Só que aí, meu amigo, a educação física é a melhor área do planeta. Não tem como. Quem entra e começa se apaixona. É muito legal. Aí eu aprendi muito mais sobre a educação física, sobre o que é educação física, sobre as possibilidades que o movimento traz, sobre o prazer, que é tentar levar saúde, levar qualidade de vida, levar prazer para a vida das pessoas através do movimento. E acabei me encantando pela área a ponto de achar que, poxa, eu acho que em algum momento eu posso viver disso aqui. Esse aqui pode ser o meu trabalho principal. Mas de lá para cá, de 2016 para cá, que foi quando eu entrei, fiz a graduação em Educação Física, eu venho conciliando o meu trabalho habitual na parte industrial, na parte técnica, com a parte acadêmica de Educação Física. Acabei enveredando para a área de pesquisa, a área acadêmica, né, como Cristiano falou, eu fiz um mestrado, stricto sensu, em cirurgia, na UFPE também, e acabei gostando. Eu acho legal essa parte da pesquisa, da descoberta, e tudo mais. Mas é claro que não tem sido fácil. É óbvio que eu só consegui conciliar as duas coisas porque eu tenho uma condição relativamente favorável favorável e que é desfavorável ao mesmo tempo, que é trabalhar em turno de revezamento. Então, eu às vezes trabalho de manhã, tem dia que é de tarde, tem dia que é de madrugada, e aí permite frequentar as aulas e em alguns momentos estudar também. Mas é claro que é árduo, você precisa faltar bastante, pegar conteúdo com os colegas, tentar
Está sempre priorizando uma coisa ou outra, né? E sem dúvida, quando a parte do trabalho fica mais, tem algum comprometimento, está estressante, compromete a parte acadêmica e vice-versa. Mas só por trabalhar em turno foi que eu consegui cursar a graduação em Educação Física na Universidade Federal de Pernambuco. Se fosse de outra forma, se eu trabalhasse em horário comercial como a maioria das pessoas, a única forma seria estudar à noite, e não tem curso noturno na UFPE, eu teria que ir para a universidade particular, enfim. O mestrado, talvez, eu não sei se seria possível conduzir o mestrado nessas condições. Mas também não é fácil você trabalhar de madrugada, sair do trabalho, ir direto para a faculdade e estar lá morto de sono, de virote, assistindo aula, às vezes de manhã à tarde. Isso aí... Mas tu não dormia em sala de aula, a gente estudou junto. Tu não era que nem eu. Não, mas eu acho que tu não via. Lembra da professora de biologia, Luciana? Gente boa pra caramba. Sim. De vez em quando ela, meu filho... vá pra casa, porque eu tava no meio da aula, assim, em pé e o olho fechadinho aqui, ó. O bicho andava muito de óculos escuros. Caramba, a Taurus tá muito focada na aula, hein? Taurus aqui, ó, com óculos. Velho. Exato, estático. Eu tava estático aqui, ó, olhando pra frente. Mas me diz uma coisa, tu, provavelmente, quando tu começou o teu primeiro curso, que foi o técnico, tu queria aquilo e tu pensava em fazer tua carreira a partir dali. E aí... Hoje tu mudou tua visão para o curso de Educação Física. O que é que mudou assim, no sentido de como é que tu vê a escolha de um curso, a escolha de uma área, naquele momento, na primeira vez e hoje? Vamos lá. Quando eu fiz o curso técnico em eletrotécnica, que foi no Senai, também foi uma seleção que eu passei, eu era adolescente. Eu passei nessa seleção do Senai, eu tinha 14 anos de idade. Então, a minha realidade era completamente outra. Meu pensamento de adolescente, eu venho de uma classe média baixa aqui de Recife o meu pensamento era, preciso de alguma coisa que me dê uma saída profissional rápida para ganhar alguma grana, enfim, para poder sair, para poder ajudar em casa e tal. E o curso técnico foi a primeira saída que me pareceu viável. Aí, meu pai trabalha com a área técnica, na parte de refrigeração, eu tenho um tio que trabalha na parte de eletrotécnica também, então tive essa influência de que essa área técnica de tecnologia aplicada pode ser uma saída legal. E acabei fazendo o curso de eletrotécnica. Mas, assim, aos 14 anos de idade, não era algo com que eu sonhava, que eu achava legal. Eu achava que era uma saída viável para mim. Acabei gostando do curso na época, como qualquer jovem que, na maioria das vezes, aprende uma coisa nova que pode ser interessante, se interessa. E eu terminei o curso com 17 anos de idade e, rapidinho, aos 18, eu passei num outro concurso nessa área técnica. Então, não foi bem uma escolha sonhada e pensada. As coisas somente foram acontecendo. Com o tempo eu aprendi a gostar disso, claro, você vai fazendo, vai sendo recompensado, está ganhando uma grana com isso, a coisa fica boa. Mas, como eu disse, com 8 anos depois de profissão, eu já estava um pouco saturado disso. E aí sim, com uma melhor estabilidade financeira, com mais idade, eu tive condição de pensar e verificar algo que eu poderia gostar mais. Aqui é uma coisa pessoal, né? Totalmente minha, não tem nenhuma base de pesquisas aqui. Mas, assim, eu acredito que quase que depois de um tempo, primeiro as pessoas mudam. Segundo, que é fácil você ver outras áreas e ter desejo de conhecer outras coisas. Essa coisa que muitas pessoas pregam sobre você se apaixonar por uma profissão e lidar com essa profissão, com a única área, para o resto da vida, eu questiono muito isso. Acho que no Brasil é quase que necessário você fazer isso, porque quando você consegue uma certa estabilidade, ganhar uma grana, ter uma renda, um conforto com o emprego, você tentar mudar de área no Brasil é muito difícil, porque você tem que começar do zero. Se você vai fazer um novo empreendimento, é difícil, você tem que lidar com clientela, não é fácil, uma nova área. Se você vai trabalhar para alguém, aí é pior ainda, o Brasil remunera muito mal, né, quem trabalha para outras pessoas. Então, é quase que uma situação impensável. Mas eu lembro de ter visto uma pesquisa em algum lugar, vou ficar devendo a fonte, desculpa, mas que na Europa isso é uma coisa um pouco mais comum e que no futuro, daqui a 30, 40 anos, vai ser uma coisa comum as pessoas ao longo da vida terem 2, 3 profissões. Particularmente, eu acho isso uma coisa muito interessante, sabe? Hoje é uma coisa que eu já tenho com uns 8 anos aí de educação física, não como profissão, mas como área acadêmica. 8 anos? Se você levar 4... é uns 6 anos, né? 5 anos de graduação, por causa da pandemia, 7, mais uns 2 anos aí de mestrado, uns 7 anos. E eu não sei se eu conseguisse, de fato, entrar no mercado, eu quero ser docente do magistério superior,
nessa área de educação física. É o que seria o meu sonho profissional atualmente, é conseguir fazer essa transição sem ter uma grande perda financeira, sem ter uma grande perda de conforto. Mas eu não sei se seria algo que eu iria tocar por toda a minha vida. Me dá um prazer enorme pensar em ser docente. A pesquisa científica é uma coisa que traz muita inovação, porque cada pesquisa é uma história diferente, você vai descobrindo coisas novas. Mas, sei lá, de repente, no futuro, a pessoa dá uma enjoada e, pô, eu queria ser cozinheiro, vou fazer gastronomia agora e vou abrir... Nunca se sabe, né? Então, mas respondendo mais objetivamente a tua pergunta, Cris, foi mais ou menos isso. É que eu entrei numa profissão que nunca foi uma coisa, de fato, sonhada, pensada. As coisas foram acontecendo, foram oportunidades que apareceram e que eu abracei. E que em algum momento, quando eu estava mais estável, mais tranquilo financeiramente, com tempo também para pensar um pouco mais no que é que eu gostaria, de fato, de fazer, eu pensei em educação física. É algo que você pode trabalhar para si, não necessariamente só para os outros. É algo que você trabalha ajudando a vida das pessoas, é algo que você trabalha com movimento. E eu achei, aí sim, a escolha de educação física foi pensada. Foi uma decisão que eu pensei bem, tipo, eu quero isso aqui. Então, desde que eu entrei em educação física, foi algo que eu almejei, que eu quis, que eu gostava. E descobri durante o curso que eu gostava muito mais ainda. Foi bem interessante, uma surpresa muito agradável. Porque, assim, tem diversas discussões de quanto de maturidade uma pessoa precisa ter para tomar determinada decisão. Uma criança tomar uma decisão X, a partir dos 14 anos pode tomar decisão para tal coisa, enfim. E você saindo do ensino médio com seus 17 anos, vamos colocar assim, 17, 18 anos, você escolher uma carreira que você vai seguir basicamente pro resto da sua vida, porque aqui no Brasil, como tu citou, é basicamente mudar de carreira é muito difícil. Com certeza. É uma decisão muito difícil. Você, com 17 anos, você dizer, eu quero fazer tal coisa, eu gosto disso e eu vou fazer isso o resto da minha vida. E eu acabei com o tempo conhecendo muita gente, como você mesmo, de começar uma carreira e apesar de gostar dela, dizer, pô, eu não quero viver pro resto da vida com isso só. Pô, eu fiz química, fiz técnica em química, trabalhei em SUAP também. E eu amo até hoje química, eu gostava muito de trabalhava em laboratório, fazia análise química, eu gostava muito. Sabe fazer loló? Aprendi a fazer loló também, aprendi. Mas assim, eu gostava, só que com o tempo eu ia olhando e fazia, pô, eu não quero isso pro resto da minha vida. Eu gosto disso, mas eu não quero estar fazendo isso. Eu quero outra coisa. E aí, pô, a gente encontra muita gente que, pô, na graduação, quando a gente entrou, tinha muita gente que já tinha feito um curso técnico, teve uma experiência do trabalho técnico lá, mas não, queria outra coisa. Muita gente da nossa própria área que seguiu carreira acadêmica, ou se não, estava dando aula como personal. Pô, hoje eu quero trabalhar um pouco com eventos da minha área, eventos esportivos. Não, pô, quero fazer lançamento de não sei o quê, pô, e vai mudando. Uhum. Não necessariamente trocar a área total, né, mas não seguir só trabalhando com a mesma coisa. É muito difícil essa escolha aí. Eu acho que não deveria ser assim. Eu lembro de ter conversado até com a tia minha, que ela mora no Canadá. E quando eu fiz essa troca de química para educação física, eu ainda perguntei a ela, tia, o que é que a senhora acha dessa mudança? A senhora acha que, por exemplo, se eu fosse para fora, isso seria uma coisa normal? E eu lembro isso que ela falou para mim, que ela fez. Olha, aqui é diferente, mas lá fora, as pessoas visualizam isso de uma forma positiva. Porque para elas, você tem mais conhecimento em mais áreas. Para te contratarem para um trabalho em alguma coisa, se você tem conhecimento em química, em física, você trabalhou com programação, você trabalha com atividade física, para eles é mais interessante me contratar do que contratar uma pessoa que só sabe aquela área. Então, pô, porque aqui, pra gente, isso não é legal. E porque, por exemplo, no dia a dia, quando a gente encontra alguém que tem outros conhecimentos, a gente acha interessante e quer ficar perto daquela pessoa. Mas na prática, em si, não é, né? Na hora de fazer essa transição. Acho que nós três aqui, a gente tem histórias bem semelhantes. Assim, em algumas coisas são bem parecidas, outras são bem diferentes. Assim como o Taurus, eu tive transições de carreira, eu vim de classe média também, assim. E eu acho que tem uma coisa que é bem importante, a parte financeira. Quando você chega num patamar financeiro interessante, que você consegue se sustentar com aquele dinheiro, você vai buscar já aquele nível a mais, assim, do teu propósito. Vou tentar fazer alguma coisa que tenha um propósito na vida. E não só pensar em dinheiro, porque, assim, o dinheiro é importante pra caramba, porque ele te dá a base. Depois que tu tem aquela base, tu vai buscar algo além. Isso foi, acho que eu e tu, a gente
conseguiu, assim, dentro da nossa vida e está sempre buscando, assim. Eu saí da educação física, fui para rádio e TV, stand-up, aí depois voltei para educação física, mestrado, e agora eu vou seguir nova carreira aí. Eu não sabia que tu tinha começado em educação física antes do rádio e TV, ou pelo menos não lembrava. Eu achei que tinha começado primeirão, assim, rádio e TV, e depois tinha migrado para educação física. Eu fiz 1 mês de educação física na UPE. Porque na época não tinha Enem, era a segunda fase. Sim. Aí eu passei na UPE em educação física, alguma coisa assim. Aí eu entrei. Tô lá. Aquele clichê, né? Passar pelo menos em educação física. Eu botei educação física porque não tinha nada não tinha rádio e TV lá, porque rádio e TV só tinha na UFPE. Entendi. Aí eu fui para educação física, só que eu não gostei, aí saí. Mas Cris falou um negócio aqui que eu achei muito interessante e que se aplica muito bem. Aqui é um grande exemplo, pensando no assunto, é um grande exemplo, porque eu tenho certeza que a tua graduação na parte de rádio e TV ajudou muito vocês a conseguirem criar o podcast, a já saber como trabalhar com comunicação. E aqui você vê que tem uma fusão aí dos conhecimentos da parte de educação física com a parte de comunicação, de ser comunicador. E aí reforça esse lado positivo que tu falou de você ter várias habilidades, vários conhecimentos em diversas áreas. E como isso pode ser enriquecedor para a vida, para o mercado de trabalho, para tudo. Bobagemzinha, mas tipo, a minha área de trabalhar na área técnica, com a parte elétrica e hidráulica, me ajudou muito a entender vários conceitos da parte de fisiologia, por exemplo, que tem algumas coisas muito semelhantes assim, sabe? Então... Cite 12. E esse fluxo parece que tem sido cada vez mais comum. Tipo, minha esposa, Natália, ela fez um curso de graduação, saindo do ensino médio, não sabia bem o que ia fazer, administração. Foi pro mercado, tentou uma coisa... Administração não vale, todo mundo... Pois é, tentou uma coisa, tentou outra, não gostava da parada e até que chegou uma hora, de novo. Não dá para romantizar essa coisa da mudança de carreira. Faça, só siga seu sonho sem ter grana. Por ter uma condição, uma estabilidade financeira, possibilitou para minha esposa, para a Natália, que ela hoje faça o curso de medicina veterinária, que é uma coisa que ela curte e que é sonho dela e tal, e ela está fazendo na Universidade Federal Rural de Pernambuco e tal. Mas a gente já tem aqui 4 exemplos rápidos, próximos da gente, de pessoas que iniciaram... Próximo não, dentro Dentro não. Já que você está dizendo... Dentro não. Quem sou eu para negar, né? Enfim. Transição, dentro de vocês. Enfim, que começa numa carreira, vê que não é bem isso que quer, porque precipita e aí precisa... Não precipita, mas enfim... Não é bem aquilo que queria, não quer fazer aquilo pelo resto da vida. Ou porque satura, como foi o meu caso, e quer buscar uma outra coisa. Eu acho que não é nem tanto essa questão de sempre aquele negócio que você não quer pro resto da sua vida, que você satura. Às vezes é só porque quer ir além. Uma busca diferente, né? Uma busca diferente. Às vezes você tem um projeto, você finalizou aquele projeto e não tem mais nada para buscar ali para você e você quer outra coisa diferente. Verdade. E às vezes se juntam, assim, como tu falasse. Exato. A gente vê o Anildo Monteiro, passou por aqui, pelo podcast também. É um cara que já estava topado na carreira dele, um cara de um grande sucesso na área do magistério e foi fazer uma graduação, ser aluno numa área completamente diferente. Então, pô, muito interessante. Uma lição aí para todos nós. Tu viu o motivo? Tu viu no podcast, ele falou o motivo porque fez educação física? Não lembro. Eu lembro de Tauro Estedito que assistiu, hein? Ele disse que foi porque... Ele queria aprender, ele queria ver como era a visão do aluno de hoje e aprender como ser o melhor professor nos dias de hoje também. Sim. Tornando aluno nos dias de hoje. Ele via as reações da gente como aluno e tentava, como professor, ter uma visão do aluno. Levar aquilo para a prática docente dele, né? Pô, muito massa. Porque assim, a visão dele foi extraordinária. Hoje em dia, se você colocar uma prova de múltipla escolha sobre a minha vida, eu ainda vou tirar um 5. Eu sou horrível com prova de múltipla escolha. Agora, se você disser, pega o pior assunto que você diz, esse assunto é muito difícil, e me bota para apresentar um trabalho, eu vou lhe dar uma aula sobre aquilo e vou estar confiante, vou conseguir falar. Se o professor me perguntar alguma coisa, eu vou conseguir responder, é totalmente diferente. Então, eu lembro dele falar isso, de ter muita gente que falava, não quero prova, e ele chegava, por que prova? Por que vocês preferem tal coisa? E ele ia aprendendo. Olha a visão do cara de, num nível tão alto da carreira, resolver voltar, né, para começar do zero só para reaprender. Exato. Também, né? Fazer uma imersão para conseguir ajudar, para fornecer o melhor para os alunos. Em quem dera a gente tivesse docentes que tivessem esse tipo de comprometimento, mesmo já estando numa condição muito estável ali, né, garantida. Exato.
Vocês dois no futuro, né? Quando vocês forem professores, vocês vão ser desse nível, não vão, não? Espero, não sei, mas espero. Quero ser um cara que vai conseguir ouvir os alunos, ter um feedback, ter um retorno e retroalimentando a minha prática docente com o retorno dos meus alunos. Eu acho que... Vocês acham que poderia ser específica essa questão de avaliação? Porque, por exemplo, o Cristiano disse que é horrível em prova e na parte de apresentação ele é muito bom. E não, como é que avaliaria uma pessoa dessa, bem, nós como alunos e estudantes do mestrado? Deixa eu só puxar outro gancho antes da gente partir para como seria uma avaliação. Porque assim, como a gente falou, né, do sentido de Monteiro, de estar querendo sempre melhorar ainda na área dele, que ele já está há tanto tempo. E aí tu perguntasse se a gente se visualiza assim, né? E aí isso é uma das coisas que eu reflito muito e converso com muitos professores universitários. Tinha passado horas conversando, inclusive, com um professor lá da Federal, Vinícius Damasceno, que era justamente isso. Pô, eu tenho uma visão muito diferente hoje. Quando eu entrar para ser professor, eu quero ser o melhor possível, eu quero estar sempre tendo os melhores conteúdos, as melhores abordagens para os meus alunos, mas será que eu vou conseguir manter esse entusiasmo esse tempo todo? Será que a gente consegue entrar numa carreira que a gente goste e trabalhar com gosto até sempre, até o fim das carreiras? Porque, pô, eu conheço muito professor que, pra gente, aquele professor é horrível, porque a experiência que a gente teve com ele foi muito fraca numa disciplina, mas quando a gente pergunta para alguém que teve há anos atrás, para esse professor, pô, esse professor é incrível, ele fazia de tudo para dar o melhor conteúdo na disciplina. Então, quando eu converso com os professores, ele fala, filho, eu canso, a gente cansa, a gente tenta, aí acaba chegando num momento que você pega uma turma ruim, você pega uma turma que é difícil de trabalhar, e aí a gente vai perdendo o entusiasmo de trabalhar com aquilo que a gente gostava muito. Então, será que isso não acontece com todas as carreiras também? Acho que sim. Eu acho que acontece. A gente volta na temática da transição de carreira, novamente. Eu acho que algumas pessoas são tão apaixonadas que levam a vida toda e têm uma paixão muito grande pela carreira, não conseguiria precisar quantas pessoas, mas tem pessoas que precisam da novidade, precisam do desafio. E, infelizmente, essa coisa de transições, mudanças de carreira, ou pelo menos mudança de área, você é um professor especializado na área tal e você vai mudar para pesquisar a área tal e dar aula de tal coisa, de repente isso já seria suficiente para oxigenar essa pessoa, né? Para dar um turbo na motivação dessas pessoas, mas a parte motivacional dentro das empresas, dentro das instituições, às vezes não são tão levadas a sério como deveriam. Então, vai ver essas mudanças por não serem tão permitidas, por não serem tão fluidas, acaba transformando um profissional que poderia ser que já foi um bom profissional, que poderia ser um bom profissional, num profissional meia boca, mediano, mais ou menos ali, porque o professor está tão sujeito, acho que Cristiano, tu foi cirúrgico, o cara foi pontual, às vezes o cara ele está tão sujeito a estar desmotivado quanto os alunos estão sujeitos a se desmotivar por não ter uma aula legal, por ver que o indivíduo, né, o professor, a professora, não tem paixão, não tem dedicação suficiente. Às vezes a gente já viu isso, né? Tem professor que bota uma apresentação de slide que está defasada da ciência há uns 15 anos, né? Pô, meu amigo, essa citação que esse professor, essa fonte que esse professor colocou aí 1982. Já foi, hein? Já tem umas descobertas aí bem pra frente. Mas acho que é isso. Acho que a questão motivacional precisaria ser levada mais a sério para manter a paixão das pessoas. Algumas pessoas conseguem se automotivar, tentar por si só mudar, fazer uma transição, mudar de carreira, mudar uma área de pesquisa. Outras não, precisam de maior incentivo e esse olhar global, institucional, até eu acho que seria bem importante. Acho que o mais importante é entender o porquê você está fazendo aquilo. Quando você sabe o porquê, você consegue fazer qualquer coisa, assim. Porque, falando muitos porquês. Filósofo. Ele tá profundo hoje, ele tá profundo. Quando eu faço alguma coisa profissional hoje, assim, dentro da educação física, é porque eu quero. Porque eu trabalho com outra coisa de investimentos. E eu não preciso financeiramente fazer um mestrado, não preciso trabalhar na educação física. Eu trabalho lá porque eu gosto. Não tem nada a ver com dinheiro. Se eu quiser parar de fazer qualquer coisa e trabalhar um dia na semana, eu trabalho pro resto da minha vida.
E o que eu faço tem um porquê. Se não tiver um porquê, eu saio naquele exato momento. Se amanhã eu não me sentir à vontade dentro do grupo de pesquisa, que eu gosto pra cacete de vocês que são que nem irmãos. Pra mim, vocês, Bárbara, Taurus, Paulo, são todos que nem irmãos pra mim. E pra mim é muito confortável estar ali, velho. Se no momento que não for confortável e não tiver um propósito com os pacientes de cirurgia bariátrica ou com qualquer outra coisa, eu saio, eu vou para outra coisa que me dê um propósito, porque hoje eu só preciso trabalhar um dia por semana e eu ganho dinheiro para viver minha vida. Quer saber como fazer isso? Arrasta para cima. Então, é interessante a gente saber o porquê das pessoas estar fazendo isso. Porque, por exemplo, um cara que está concursado, ele tem o dinheiro pro resto da vida. Ele não vai largar aquilo. Isso, para mim, é um grande problema. É, mais ou menos. Sem dúvida, o que você falou faz sentido, mas não faz sentido para muita gente. Agora foi contraditório, né? Porque essa estabilidade financeira que te permite dizer eu vou fazer algo porque eu quero, porque há um porquê nisso aqui, há um motivo, não é a realidade da maioria das pessoas. Brasil, de novo. É repetitivo, né? É fazer alguma coisa em busca de estabilidade financeira e não ter estabilidade financeira para fazer alguma coisa. Exato. É isso que é o comum no Brasil. O problema socioeconômico da gente, a disparidade social que a gente tem no Brasil, não permite que a pessoa pense só no eu quero fazer isso porque e ter uma motivação profunda, ter algo social, uma realização. Ele só quer botar comida na mesa. O que é que vai aparecer primeiro para eu botar comida na mesa? Aí isso torna essa condição um pouco mais difícil. Mas, se você tem lucidez, tem uma condição financeira que te permita, tem planejamento, consegue ter uma mentalidade para se programar e se planejar, fantástico. Siga o que você quer, pense no porquê, tente associar ou botar a comida na mesa com algum significado pessoal, assim, de vida. Algo que você diz, pô, eu acho que eu estou contribuindo com a sociedade fazendo isso aqui, sabe? Eu acho que eu estou tendo uma realização pessoal fazendo isso. Às vezes não é possível, infelizmente. Eu gosto sempre de pontuar essa parte para não parecer que a gente está aqui falando para 1% da população brasileira só, né? Não, mas então, quando eu falei isso, não é porque eu venho de família rica. Pelo contrário, acho que a gente eu e você, a gente vem de classes sociais bem parecidas. Sim. A questão é que eu encontrei um trabalho que me dá a base financeira, para eu não me preocupar, e eu trabalho um dia por semana. Isso, para mim, lógico que não é a realidade de todo mundo, porque as pessoas não pensam, as pessoas pensam muito dentro de uma caixa de eu vou estudar para ser funcionário público, eu vou estudar para não sei o quê. As pessoas pensam, é sempre um padrão dentro da parte profissional, e às vezes a gente tem que sair um pouquinho desses padrões, buscar algo um pouquinho diferente, porque, por exemplo, se tu for um bom profissional, um professor, tu não vai precisar de sei lá, de muita coisa para ganhar dinheiro. Precisa mais de tudo que de outras coisas. Né? Depende da carreira. Por exemplo, eu quero ir para o magistério superior e já penso em só conseguir fazer essa transição se eu for trabalhar na parte pública. No Brasil, universidades públicas pagam melhor do que universidades privadas, sem contar o aspecto estabilidade. Tipo, tem pessoas que têm um talento maior e têm como é que eu vou dizer, um tesão maior em viver empreendendo, que querendo ou não é uma coisa que leva mais risco. Pode levar a mais benefícios, né? mais retorno, mais recursos, mas também tem mais risco. Você pode estar ganhando uma grana hoje, amanhã não está, e vem uma pandemia, sei lá, e você não ganha dinheiro. E às vezes quando você está num emprego público, por exemplo, você tem uma estabilidade maior. Muitas pessoas buscam essa estabilidade, né? Porque o emprego privado no Brasil, a rotatividade, né? Quando você é só... eu estou pensando do ponto de vista do indivíduo que vai ser empregado. Nem todo mundo consegue ter o talento, a habilidade, o conhecimento, a vontade para empreender, para fazer algo por si só. Né? Não é uma coisa que é tão comum assim no país. Eu acho que depende do perfil do indivíduo também. Mas são possibilidades que existem. Eu me vejo, e aí os números das estatísticas sociais do Brasil mostram que a minha condição é uma exceção de você sair de uma classe média baixa e conseguir entrar numa estabilidade financeira e depois poder escolher o seu trabalho. Não é o mais comum. Geralmente as pessoas tentam buscar uma estabilidade, tentam buscar uma condição que vai ter uma vida melhor e não conseguem e acabam se assentando naquilo que está botando o pirão na mesa. Não é? Quando você vê... por favor, pesquisem a fonte. Tá? Se eu não me engano, 50% dos trabalhadores no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Você vê que é uma realidade que não dá para dizer que 50% dos trabalhadores do Brasil fizeram escolhas
que não foram as melhores. Com certeza tem muita gente ali que tentou muito, que se esforça muito, mas que não conseguiu e que talvez em alguma hora disse, poxa, vou ficar por aqui mesmo, que é o que está dando para se alimentar. A realidade é difícil. Mas você, jovem, estudante, que está assistindo esse podcast hoje, coloque seu propósito, tente se esforçar, mantenha essa chama acesa. Como o Felipe falou, tenta lembrar o porquê que você está querendo fazer aquilo, que eu tenho certeza que para o resto da sua vida profissional vai ser mais recompensador, sim. Embora no Brasil a maré você vai ter que remar muito contra a maré, sem romantismo. Também não gosto de romantizar. Não era para ser assim, mas já que a gente precisa aprender a dançar conforme a música também, né? Se quiser superar os limites e ir para uma condição confortável. Não é ser rico, é condição confortável. Porque tudo parte de um planejamento também, né? Muitas pessoas acham que para conseguir fazer uma transição de profissão, ou para empreender, ou para fazer alguma coisa, precisa de ter muito dinheiro ou uma condição financeira muito boa para conseguir fazer determinada coisa. E às vezes não é isso. Às vezes para você fazer um empreendimento você não precisa começar com 100 mil. Às vezes com 100 reais você consegue montar um negócio. Às vezes com 100 reais você compra lá um açaí, o pote, não sei o que, você começa a vender, aí ganha 200, aí vai lá, compra novamente. Você consegue montar alguma coisa. Isso vai para tudo. Então, minha condição financeira no início não é a condição financeira que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma qualidade de vida bem melhor com relação a quando eu comecei no meu primeiro curso. Uhum. Então, quando eu comecei em Química, eu não tinha nem dinheiro eu tinha o dinheiro contado da passagem. Eu ia de Siriaém para Ipojuca todo dia para fazer o curso. E aí o que é que eu fazia? Tinha um Pronatec de manhã, que dava o dinheiro da passagem para você ir todo dia que tivesse aula. Então eu fazia Pronatec de manhã e já tinha o dinheiro de ir para o curso. E aí eu fazia o Pronatec de manhã, um curso profissionalizante, e ficava de tarde para fazer o curso técnico. Uhum. Isso eu passei 6 meses. Depois de 6 meses, lançou outro curso de inglês no Pronatec. Vou manter. De 6 meses eu fazia um profissionalizante. Com certeza. Apareceu um estágio, apareceu uma monitoria, vai ganhar uma bolsa, alguma coisa. Ficava. E aí eu passava o dia na faculdade. No IFPE, no caso, né? Era o IFPE. Na Federal foi a mesma coisa. Quando eu vim, eu estava trabalhando, eu ganhava um salário mínimo, eu estava para ser contratado, eu ia ganhar 2, 3 salários mínimos, eu acho. Por conta da distância, eu tive que, se eu quisesse continuar, se eu quisesse fazer a educação física, eu tive que desistir. Mas eu tive que me replanejar totalmente. Então, não necessariamente eu mantive meu nível socioeconômico, mas eu me planejei para aqui. Eu vou voltar para aqui, para o zero, mas vou ter uma condição mínima para morar, para viver, para começar do zero um curso. E a partir dali eu vou construindo e vou passar do que eu tinha naquele momento. Uhum. E aí, passava um dia na Federal, fazia monitoria, fazia projeto de extensão, projeto de iniciação, fazia estágio em clube, academia, não sei o que. Por aí foi. Uhum. Então, com nada também a pessoa consegue montar uma coisa, fazer uma carreira, fazer alguma coisa. A empresa que a minha mãe tem de eventos, ela começou com uma fantasia que ela gastou 50 reais no Mercado São José, montou uma fantasia de palhaço, ela ia de palhaço para as festas, montou, começou, o pessoal começava a contratar um palhaço, outro, ela teve 2 festas no mesmo dia, foi lá, comprou de novo outra fantasia, chamou um menino, botou, e aí começou. Hoje não sai mais. Hoje em dia o pessoal contrata 10, 15 palhaços para pintar festas, a gente tem um pessoal, vai lá, começou com uns 50 reais. Com certeza. Mesma coisa para trocar. Claro que, por exemplo, tu tinha já um nível, um salário, e tu fez o teu planejamento para, nos horários livres que tu tinha, tu ficar fazendo curso, tu gastar tanto em fazendo algumas especializações, algum curso ali, um curso de bioestatística. Isso. Hoje em dia, fulano ciclano, não sei fazer bioestatística, vou pagar para alguém, e aí tu já tira um extra, então já tem uma melhora. A gente falou sobre ter mais conhecimentos nesse processo de transição. A gente vai aprendendo Excel, vai aprendendo programação, vai aprendendo sobre cálculo. Não tem, teoricamente, o pessoal diz que não tem nada a ver com a educação física. Hoje em dia, a aplicabilidade que a gente tem para o Excel, para cálculo, para bioestatística, dentro da área da educação física e da área acadêmica, é altíssimo. É basicamente o mais procurado e é o que a gente acaba se destacando quando diz, eu sei fazer isso. Exato. E serve para muita coisa. Hoje em dia, trabalhar com análise de dados, estatística, até para questões empreendedoras mesmo, serve muito. Então, muito bom o que tu pontuou. Realmente, quando você já tem uma condição que você construiu e está numa condição favorável, fica mais fácil. Mas quando você está começando, vamos dizer, do zero,
o pobre brasileiro precisa ser bom em civilismo, né? O cara tem que aprender, tem que ter tá ligado. É para ser assim? É bonito ser assim? Ah, não, você tem que... Não, não é para ser assim. Não é o certo. A gente espera que um dia mude, que políticas públicas façam o Brasil ter uma condição, um fomento mais paritário para todo mundo. Mas não é. A realidade é que não é. Então, se você quer sair da sua condição para ter um maior conforto, e conforto é muito relativo para cada um, né? Tem pessoas que veem conforto ter uma casa imensa e tal. Tem gente que vê conforto numa condição mais simples. Você, né, consegue ter o seu lazer ali, você consegue ter sua moradia. Mas o certo é que você vai precisar ser bom em civilismo. Se quiser, tem que aprender a se virar, tem que estar ligado, tem que estudar, tem que guardar tempo para dedicar, senão não vai conseguir sair daquela mesma situação. Sem sombra de dúvida. Sobre tu falasse da questão financeira, conforto. Tu ainda não fez a transição da tua carreira de petróleo, como é? Da indústria do petróleo. Da indústria do petróleo para a parte de ser docente. Não fez ainda. Quando tu fizer, tu faria mesmo com um downgrade na questão do salário? Eu tenho uma condição hoje muito confortável para a realidade brasileira e que eu considero estar no meu nível de conforto. Eu não tenho ambição em necessariamente ganhar mais grana do que eu tenho. Eu já estou eu estou numa fase que quando eu penso em beleza, eu quero continuar com essa mesma condição econômica aqui, mas a parte de tempo para curtir minha família já é uma coisa também importante. Então, eu já levo em consideração não só grana, mas também tempo, que eu acho que é uma coisa que eu acho que também todo jovem como a gente, até os mais jovens que nós que estamos começando a ingressar na graduação, pensar isso na parte profissional. Pô, grana é bom, mas se tu não tem tempo para gastar essa grana e também tá gastando todo o tempo da tua vida e toda a tua saúde só para ganhar grana, não está bacana. Em algum momento pode ser que você se arrependa. É importante ponderar essa parte. E sim, eu entrei naquela fase que quando eu penso em fazer essa transição, mesmo que haja uma perda, mas só que tem um limite para essa perda. Eu não vou sair do meu trampo, que eu já faço ele bem, porque eu tenho bastante tempo que eu faço isso, então eu tenho um potencial lá, que me dá um retorno financeiro bom, que me dá um retorno de tempo razoável. Claro que tem seus contras, como qualquer trabalho, qualquer profissão vai ter, mas eu não vou sair para fazer uma transição de uma coisa que de fato eu gosto, mas para receber um retorno de 50% do que eu ganho hoje. Aí é loucura. Ao longo do tempo, acho que todo mundo, você vai ganhando mais dinheiro, você vai tendo um padrão de vida que também é mais caro, você quer usufruir de mais coisas. E aí eu não vou migrar, poxa, estou super satisfeito profissionalmente, mas aí no final de semana eu não posso ir no restaurantezinho que eu gosto, mas aí nas minhas férias eu não posso fazer a viagem que eu gosto de fazer. Então, uma pequena perda dentro do meu planejamento, ela é aceitável, mas tem um limite ali inferior que não pode baixar disso. E é por isso que eu não fiz essa transição ainda. Porque dentro do meu planejamento eu não vejo como eu fazer hoje essa transição sem que a perda seja muito grande. E aí não dá para fazer dessa forma. Enquanto estiver nesse ponto, eu vou carregando ali as duas carreiras, tentando concomitantemente da melhor maneira possível. Tu falou uma coisa que explica basicamente o meu modo de ver quando as pessoas falam: mas se tu ganhasse o dobro do salário e passando num concurso lá no interior tal, tu morar lá no final do teu estado, numa cidade Bodocó. Que só tem... Bodocó. Numa cidade que só tem... Pô, tu passar para professor, tu vai ganhar 10 mil. Ao invés de tu ganhar 5 mil por mês morando na capital, tu vai ganhar 10 mil lá. Mas e aí, pô? Só vou trabalhar segunda a sexta, sábado e domingo eu vou fazer o quê? Porque para ir no centro eu preciso de 12 horas de viagem. 14, 15, 16, quem sabe lá quanto tempo vai ser, dependendo da cidade. Na cidade que você vai trabalhar, não vai ter... Não tem um iFood, não tem nem Uber. Não tem igreja, pô, tem igreja, entendeu? Tem um mercadinho. Então, até onde vai também eu quero ganhar tanto, mas também eu quero poder usufruir dessa forma, né? Exatamente. Aí é estilo de vida. Cada um tem que lembrar de ponderar que felicidade e realização não é só cifra. Não vamos romantizar não ter dinheiro. Ter dinheiro é bom, garante experiências. Mas se você tiver o dinheiro e não conseguir garantir as experiências, aí o dinheiro passa a ser inútil. Aí não serviu. Se você é uma pessoa metropolitana que curte estar num restaurante, na baladinha, gosta de sair, você tem que estar perto disso. Se você é uma pessoa que curte muito natureza, mas você pinta um trampo massa numa super metrópole urbana, que você não consegue chegar numa praia, não consegue fazer uma trilha,
de repente é bom rever o que você está precisando. Agora, a não ser que você diga, beleza, eu vou ganhar o dobro para morar lá até porque eu vou fazer um pé de meia. Vou passar 2 anos lá gastando pouco, economizando bastante e depois eu volto para fazer outra coisa. Planejamento. Mas tem que levar em conta o que é realização, o que é viver bem para você. Não é só grana importante pra caramba, garante experiências, garante tranquilidade. No mundo que a gente vive, tudo é pago. Não tem almoço grátis. Você vai fazer uma trilha, você vai acessar uma praia, tem que pagar a entrada. Vai para uma cachoeira, tem um acessozinho. Vou pagar um guia turístico, é grana. Vai comer no restaurante porque foi dar um passeio, grana. Tem que ter grana. Grana, gosto de conhecer tal canto. Você não vai viajar, vai para o outro lado do mundo a nado. Você vai ter que pagar passagem aérea. Então, é grana. Precisa. Mas se for só grana... odeio o frio, vou morar no Alasca porque tá pagando um salário bom lá, bem massa. Não fez o menor sentido, né? Beleza, fera. Vai gastar o dinheiro todo dia com aquecedor. Eu acho o tempo uma das coisas mais importantes que tem na vida, assim. Porque eu acho que tempo é uma das coisas que é igual para todo mundo. Meu tempo é igual ao teu, todo mundo tem 24 horas. Eu, tu, Primo Rico, Warren Buffett, os caras mais milionários. A diferença é a quantidade de horas vividas, né? Que a de Tauro já... Mas enfim. Chamou de velho. Porque eu não tô dormindo. É porque eu não tô dormindo. E daí eu vejo, quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu vou ter alguma experiência, eu penso quantas horas eu trabalhei para dar valor daquilo. Exato. Tipo, eu vou comprar um celular, esse celular é 1.000 conto. Quantas horas eu trabalhei para aquilo? E aí, tipo, se eu trabalhar com uma coisa que eu tiver que trabalhar muitas horas para aquilo, eu acho que não vale muito a pena para mim. Entendeu? Eu gosto de ver por essa lógica de quantas horas eu trabalhei para ter determinada coisa. E como eu trabalho pouco meu trabalho principal, então... Sim. Isso é uma analogia muito utilizada para fazer as pessoas que normalmente gastam dinheiro sem nem perceber, sem nem ver valor, sem nem ver o que comprou, dar valor de fato àquele dinheiro, né? Tem pessoa que passa no cartão ali alguma coisa e nem vê quanto foi que deu, só passa. E espera depois o limite chegar, às vezes o limite vai para papai, para mamãe, e às vezes... Tauro está nesse nível já. Não, às vezes eu digo, poxa, antes de começar a trabalhar assim, meu sonho era ir no restaurante e não olhar pro lado direito do cardápio, onde tá os preços. Aí de vez em quando você faz uma parada dessa só pra tipo, que coisa boa. Mas, dentro do restaurante tá controlado, né? Você já sabe o restaurante que você foi, já dá pra ter uma noção. É um não olhar pro lado direito do cardápio, mas tá aqui, né? Um prato desse é tanto, dá pra... Beleza, aqui tá tranquilo. Do gourmet. Você vai comprar uma pizza onde você sempre vai, dessa vez você leva o pessoal e fala assim, não, cara, nem vê o preço. R$39,90. O Felipe fazendo merchan grátis pro Duo Gourmet. Pede pra eles patrocinarem o podcast. Patrocina aqui, Duo Gourmet, vamos lá, aí, ó. Quem diria que no Pesando no Assunto a gente ia estar fazendo propaganda de Duo Gourmet? Não é? Olha, que quer participar aí da nossa propaganda, só falar com a gente no direct do Instagram pra gente anunciar aqui na TV, aqui embaixo, onde você quiser. Perfeito. Onde você quiser não, tem limites. Mas Felipe a gente não tem limite não. Valorizando o passe. Não é? Vamos falar agora... Tem mais alguma coisa sobre esse assunto? Não. Vamos falar um pouquinho sobre ciência, a questão da parte de pesquisa. Já que a gente está falando dessa fase de transição, né, que tu mudasse de uma carreira e tá na fase de educação física, justamente na fase acadêmica, né? Antes, calma, só segurando essa. O que te fez gostar tanto da educação física, que tu falasse que tu se apaixonou absurdamente mais... Botar lá. Verdade. É porque assim... que fofo. Que fofo. O mais interessante é porque a visão que eu tinha de educação física antes de entrar na graduação de educação física numa universidade pública, eu estou restringindo numa universidade pública porque eu não conheço a realidade do que é passado numa universidade privada. Não é porque eu saiba e ache que a universidade pública é melhor, que eu escuto a universidade privada. Pública é melhor. Não sei. Polêmica! Olha a polêmica! Quem achar o contrário, eu quero que venha aqui no podcast. Eu boto um da pública e um da privada e a gente vê qual é o melhor. Tá desafio aí. Gostei. É randomizado isso aí? Se for por aderência. Se for randomizado, às vezes vai complicar. Rapaz, foi o seguinte, é porque o ponto de vista que eu tinha da educação física antes de entrar no curso é o ponto de vista que a maioria da sociedade tem. É aquilo que é passado só na superfície da temática. Então eu pensava que educação física era só ser treinador, preparador técnico na parte esportiva ou trabalhar com a parte estética na parte de musculação, a hipertrofia para estética. Isso, para ficar gostoso, feito os apresentadores aqui nesse podcast. Delicinha. Delicinha.
Aí, pô, quando eu entrei na graduação, que eu vi que você pode... Pô, que a educação física está presente na parte de políticas públicas, na parte de lazer, né? Tipo, eu gosto de fazer duas grandes separações. A separação educação física, que está mais voltada para as ciências humanas, onde você vê a parte de políticas públicas, de significado do movimento, do que o movimento traz através das danças, das manifestações culturais e qual é o significado disso, do lazer. E a educação física saúde, que tem a ver com ganho de saúde através da atividade física, do exercício, de práticas esportivas, enfim, além da parte necessariamente, naturalmente, de desempenho, voltadas para o esporte de alto desempenho. Então eu vi que era muito mais rico, tinha muito mais abrangência do que aquilo que eu conhecia anteriormente. E essa riqueza me fez gostar ainda mais da educação física do que eu já gostava antes. Eu gostava, na verdade, de movimento, não necessariamente gostava de educação física. Quando eu entrei no curso de educação física, eu gostei do curso de educação física por atrelar o movimento a tantas coisas importantes na vida das pessoas. Principalmente a área da saúde, que é a parte que me encanta. Então, você poder levar a saúde através de algo que pode ser prazeroso, divertido e saudável, foi uma coisa que eu digo, nossa, velho, que massa. E, concomitantemente, eu também aprendi o que é ciência. Eu não sabia o que era, eu tinha uma ideia do que era ciência antes da universidade. Depois que eu entrei na universidade, eu descobri o que é ciência. Como é que o conhecimento é formado? Antes era uma coisa assim, meio simples, mas como é que o conhecimento é formado? O conhecimento é formado nos livros. O conhecimento está nos livros. E aí, quando eu entendi que não, que tem cientistas, pesquisadores, tem pessoas que estão o tempo todo tentando ir além dos limites do conhecimento que já está colocado, que testam para ver se as coisas são verdade ou não. Como é que eu vou definir que uma coisa é verdade ou é mentira? E existem métodos que são delimitados para fazer isso. Então, eu achei muito... Foi uma coisa que me encantou muito. Era uma forma de ver a verdade, de entender como você chega... Como é que eu digo que determinado tratamento, que determinada intervenção é bom para alguma coisa, melhora um determinado quadro? Como é que o exercício melhora uma doença? E você entender que aquilo não foi alguém que disse, da boca para fora, só olhando alguém fazer, mas que não, tem testes rigorosos e lá, envolve estatística, envolve que os grupos sejam iguais. Você vê que a ciência é muito bonito. E a ciência envolvendo exercício e movimento é ainda melhor. Então, eu acabei me encantando por essas duas questões. Entender o quanto o movimento e a motricidade pode estar envolvido em várias áreas do ser humano, da sociedade, bem como descobrir o que é ciência e entender como ela nos traz a verdade e amplia o nosso conhecimento, a nossa visão de mundo e pode diminuir problemas e sofrimento que a sociedade enfrenta. Se tu pudesse falar hoje, de uma forma bem resumida agora, qual seria a principal importância da ciência, principalmente aqui no Brasil? O que tu diria? Eu diria que a ciência é a chave para resolver os problemas que levam sofrimento para as pessoas. A ciência investiga isso. Nós três aqui somos cientistas, pesquisadores, e a gente sabe que ninguém começa uma pesquisa sem ter uma pergunta de pesquisa que é um problema, tem que ser um problema, e que ela precisa ser relevante para a sociedade. Não adianta você fazer uma pergunta, qual é a estatura das pessoas aqui do podcast? Essa pergunta não vai ser relevante para a ciência. Não é relevante. 1,80. Aqui não é o cara do catimbau, não, Cris. Piada interna aqui não... Vai, vamos. Mas assim, você vai solucionar um problema e esse problema tem que ser relevante para a sociedade. Então, isso é a coisa mais importante que a gente tem. Qual é a outra instituição que tem por aí cujo principal objetivo é resolver problemas relevantes para a sociedade? Não tem. Qualquer empresa, qualquer empresário tem como principal objetivo obter lucro através de alguma coisa. É o sistema capitalista. Não é uma crítica, tá? Eu estou dizendo que é o propósito dele. O propósito da ciência é resolver problemas que são relevantes para a sociedade. E em segundo, bem como ampliar o conhecimento. Esse conhecimento pode ser usado, inclusive, para melhorar problemas que tem na nossa sociedade. Então, se tem alguma coisa que pode ajudar a melhorar, seja lá qual for o problema que a gente estiver pensando aí no Brasil, com certeza a ciência vai trazer... Ela está tentando trazer uma resposta. Então, por isso que eu acredito que investimento nas áreas de ciência, tecnologia e educação são tão importantes para a gente melhorar a vida das pessoas.
É isso, é diminuir o sofrimento das pessoas. É quem está doente ficar menos doente, quem já tem um problema crônico conseguir conviver com isso melhor, quem está passando fome não passar fome, é quem não consegue arrumar um emprego conseguir arrumar um emprego. Tem pesquisa e pesquisador e ciência em todas as áreas do saber e tem gente que se interessa por isso, mesmo sendo uma área profissional tão pouco reconhecida. Né? Principal parte de pesquisa no Brasil é feita por alunos de pós-graduação que recebem bolsa. As bolsas são magras para quem está fazendo um papel tão importante, para quem está tentando fazer pesquisa para melhorar a vida das pessoas. E tem um monte de desvantagem essa bolsa, é dedicação exclusiva, você não pode trabalhar com outras coisas. Não tem contribuição para a Previdência Social, então você está ali, passa 2 anos no mestrado, 4 anos no doutorado, são 6 anos que você passou sem contribuir para o seu futuro, para a sua aposentadoria. Então, quem acha que é um mar de rosas, é muito difícil a vida do pesquisador. É muito difícil a vida do pós-graduando. Quem faz hoje faz por amor. E a gente sabe que tem que ter motivação. Senão, e os próximos que estão chegando? Daqui a pouco não vai ter gente querendo fazer pós-graduação, não vai ter gente querendo fazer pesquisa. E a gente vai ficar para trás. O mundo está fazendo pesquisa. Os Estados Unidos fazem muita pesquisa. A gente que trabalha com isso sabe. Os principais periódicos científicos estão lá, grandes pesquisadores estão lá, o pessoal tem recurso, para os materiais necessários, o pessoal recebe bem, é bem remunerado para fazer isso, então tem uma tranquilidade financeira para estar dedicado àquele trampo, a estar fazendo aquela parte, bem como na Europa, bem como na Austrália, bem como no Canadá, países desenvolvidos de primeiro mundo que se importam com o desenvolvimento da sua sociedade e o desenvolvimento do conhecimento. O Brasil, infelizmente, ainda está devendo muito nessa área. É claro que agora, no começo do ano 2023, a gente teve um ganho, né, com o aumento das bolsas, que já faziam, se eu não me engano, 10 anos, né, que não tinham reajuste. Então, desde a iniciação científica até o doutorado foi aumentada, foi reajustada as bolsas. Mas a gente precisa de mais, não só de grana, não só de grana para remunerar essas pessoas, não só de condições para essas pessoas, para material. Mas eu acredito que falar da ciência nas escolas, como eu disse, eu comecei aqui dizendo que uma coisa que me deixou fascinado na universidade foi descobrir o que é a ciência e o que é que ela faz. No ensino básico, pelo menos o ensino básico que eu cursei, não se fala sobre a ciência, sobre filosofia de ciência. O que é que a ciência faz? Como ela surgiu? Como ela evoluiu? Falam uns nomes assim, né? Tem Einstein, tem Tesla, tem Faraday, tem fulano. Mas e a ciência? Como eram os métodos que esses caras faziam? O que é que eles seguiam? Eles seguiam métodos ou foi só um eureka? Né? Como é que isso funciona? E os carregadores de piano, e os grupos de pesquisa ali do Isaac Newton que estavam com ele trabalhando pra caramba quando ele veio com as 3 leis da física clássica lá, da mecânica clássica. Então, é muito importante que a gente possa continuar alimentando esses carregadores de piano, valorizando essas pessoas e mostrando para as nossas crianças que isso é uma saída profissional, que é importante, que é bonito e que pode ser bem valorizado, sabe? Então, acho que é por aí. A pesquisa ela é muito desconhecida no Brasil, no sentido de como ela é feita, como tu falasse, como o grupo de pesquisa por trás de Einstein, o pessoal que está lá pesquisando, o processo de chegar até lá, a gente passar 1 ano na iniciação científica, 2 anos no mestrado, 4 anos no doutorado, e o pessoal achar que a gente só está lá para escrever um trabalho final e pronto, a gente passa às vezes meses escrevendo um pré-projeto para ser aprovado, para depois submeter, e aí sim começar a fazer aquela pesquisa e aí sim começar a receber uma bolsa. Antes disso a gente não recebe. A gente começa a receber uma bolsa e a gente tem que ter essa dedicação exclusiva de estar lá, de ir lá todo dia fazer uma coleta, de ir lá todo dia fazer uma tabulação de dados, de ficar em casa, mas estar em casa lendo 1, 2, 3, 4 artigos por dia. Quem aí lê um artigo por dia? Para abrir a boca depois dizer que a gente às vezes não faz nada na pesquisa. A gente tem que escrever um trabalho de 40, de 50 páginas, de 100 páginas, 200 páginas, dependendo do nível do curso. E aí depois a gente levar uma coisa que seja relevante para a sociedade, que aquilo seja utilizado depois em prol de todo mundo. E essa dedicação que a gente tem, a população olha e diz, vá arrumar um emprego. Você pode contribuir com o governo, você vai ter direito à aposentadoria, INSS, não sei o quê. Quem gosta de depender de bolsa é porque é preguiçoso. Cara, quantas pessoas conseguem trabalhar e fazer um mestrado ao mesmo tempo? Poucas. Como tu falou, o teu trabalho foi favorável ao ponto de tu conseguir fazer o mestrado porque você tinha um trabalho em escala, então você conseguia
fazer isso. E quem trabalha dia de segunda a sexta, de manhã e de tarde, em horário administrativo, de 8 às 5, não consegue. Possível. Não consegue fazer uma aplicação de pesquisa, não consegue ficar em casa escrevendo porque vai chegar cansado, vai precisar fazer outras coisas, vai precisar resolver trabalho para outro dia. Então, muitas vezes, a bolsa é o mínimo do mínimo que a gente precisa para conseguir fazer o mínimo numa pesquisa e que a gente ainda ouve que é vagabundo, que é balbúrdia, que é diversas outras coisas. E eu não estou falando isso não é nem por política, é no geral mesmo, porque é uma guerra e ninguém sabe como é o processo de pesquisa de fato para chegar num trabalho, para chegar na banca que a gente posta a foto, que foi aprovado e todo mundo diz, ah, que legal, só aquilo foi a parte do mestrado. Só a defesa. Exato. Então é um longo caminho que poucas pessoas conhecem que existe na ciência. É muito raro isso, alguém saber. Por isso que eu defendo. Eu defendo que ciência tem que estar na educação básica. Se as pessoas não vão seguir a carreira, mas para entender o que esses profissionais fazem. Todo mundo sabe o que é que um policial faz e a importância desse profissional na sociedade. Todo mundo sabe o que é que um bombeiro faz, a importância desse profissional na sociedade. Todo mundo sabe o que é que o pessoal da limpeza urbana faz. Enfim, de várias áreas, o médico, o pessoal da enfermagem. Mas o cientista, de qualquer uma dessas áreas, inclusive, as pessoas não sabem o que é que essa pessoa faz, o que é que ela está tentando solucionar. Mas tem alguém lá que está preocupado pensando assim, poxa, será que para a segurança pública é melhor que o cidadão tenha mais acesso a armas ou tenha menos acesso a armas? Quem sabe essa resposta? Difícil. Mas tem alguém que está fazendo pesquisa lá sobre segurança pública e que está vendo, pô, nos países que têm menos acesso ao armamento, tem tantos % de mortes violentas, em países que têm mais acesso, em país que tinha mais acesso e depois tirou o acesso, mudou a quantidade de violência, sei lá. Estou trazendo aqui um exemplo bem palpável e, de fato, eu já vi, tem um monte de artigo científico, que é onde vem a ciência em primeira mão, artigo científico também, nem todo mundo sabe dessa informação, que existem jornais, periódicos científicos que fazem um filtro da pesquisa que você fez. Tem lá o trabalho que você faz, você coloca ele no formato de um artigo, manda para uma revista, vai ter um editor ou editora que vai ver se o seu artigo é relevante, se seguir os preceitos éticos, fora aquele espaço que tu já tinha mencionado, né? Para dar uma revisão aqui para o pessoal de como é que funciona. Se o editor achar relevante, ele vai mandar esse artigo para pelo menos 2 outros pesquisadores da tua área, sem ver o teu nome, sem ver de onde que você veio, né? Que é o blindado, né? Que a gente chama. Eles vão avaliar, vão ver se o teu trabalho está relevante para devolver para os editores, para eles olharem de novo, ver os comentários dos revisores. Se ele achar que foi favorável, ele vai te pedir uma ou outra alteração, você vai mandar e aí você vai conseguir publicar. Cara, é um trabalho muito árduo. Que demora muito, né? Que demora muito, que o reconhecimento financeiro é baixo e o reconhecimento social, como você disse, também é bem baixo. Então, é importante que as pessoas entendam o tipo de pergunta, os tipos de pergunta que um cientista pode estar respondendo. Às vezes é uma coisa que parece bem distante da realidade. Não, o fulano está vendo se o suco da couve é bom para dermatite do dedo do pé. E parece uma coisa muito distante, ou ativa uma célula, blá, blá, blá. Mas é a partir desse conhecimento depois que vai ser direcionado um fármaco que vai melhorar a doença, a condição, enfim. Ou como a gente falou, armamento, pesquisa social. É muito rico o trabalho do cientista. Uma das coisas que veio para mostrar a importância da ciência foi o Covid. E muitas pessoas começaram a ver de fato como era o funcionamento da ciência, da pesquisa. No sentido de até o nível de significância que a gente conhece na bioestatística, que é 5% de erro, 1% de erro em pesquisas mais específicas, como quando começou a chegar a vacina, tem tantos % de eficácia, aí o pessoal, o que é isso, não sei o que, tá, começar a dizer, então eu faço parte de tantos %, e aí começou a entender de fato como é que saía uma pesquisa, no sentido de, fiz aquele teste, isso aqui foi, deu esse resultado e deu esse nível de significância. Vamos começar agora a ver onde a gente errou, outros fatores que podem influenciar para diminuir esse erro, para aumentar o nível de acerto. Isso é pesquisa, isso aí acabou sendo um pouco debatido de forma errônea às vezes também, né, nas mídias, porque as pessoas não tinham esse conhecimento de, por exemplo, nível de significância, erro padrão, e aí ninguém sabe. Eu concordo com o Cris que foi a visibilidade do papel do cientista foi importante. Mas no Brasil, do que eu vi, mais uma vez, meu ponto de vista é algo pessoal, achei que o debate ficou
superficial no que diz respeito à importância. Ficou aquele debate polarizado, que foi levado mais para campo político-ideológico. Eu sou do campo político-ideológico tal, eu defendo essa saída. Eu sou do campo político-ideológico tal. E perdeu-se uma oportunidade, eu acho, valiosa de falar a importância da ciência. Por exemplo, e cloroquina previne ou não previne a contaminação por Covid? Não estou aqui nem para tentar responder essa pergunta. Mas foi uma pergunta relevante durante o Covid e viu-se a dificuldade de responder essa pergunta. Porque ninguém sabia que havia um Covid. Quando ele veio, imagina a demora para conseguir fazer um estudo qualificado para conseguir responder essa pergunta, cara. E viu-se que mesmo depois de um ano, foi um ano e meio, várias pesquisas, vários estudos científicos em artigos, em revistas renomadas, saíram comprovando, não vou dizer que era a favor ou contra, mas saíram comprovando tal coisa, e ainda assim a sociedade em cima. Mas eu vou usar porque eu fiz tal coisa, ou se não, mas eu não vou usar porque eu fiz tal coisa, enfim. Ainda assim, depois de anos passados, meses no caso, passados, artigos sendo publicados mostrando eficiência ou não eficiência de determinada coisa, a sociedade estava nem aí. O debate ficou no campo político-ideológico e menos no campo científico. Foi um desafio muito grande para a ciência, o Covid, né? Tentar demonstrar eficiência, eficácia de tratamentos, de intervenções. E talvez essa fosse a melhor resposta. Pois tal coisa funciona ou não funciona? Cara, a gente não sabe ainda. Ainda está sendo testado. Houve uma enxurrada de artigos durante o Covid, vários foram retratados, né? Retratado é quando, posteriormente, editores ou outros pesquisadores que vão dar uma avaliada naqueles dados viram que tinha furos metodológicos. E, isso aqui tem que tirar dessas revistas, porque não confere com a realidade. E perdeu-se a oportunidade. Eu acho que no Brasil, não sei em outros países, no Brasil perdeu-se a oportunidade de dar uma maior visibilidade para o campo científico. Embora eu acho que tenha muitas coisas positivas que a ciência conseguiu fazer para mostrar para a sociedade a importância que ela tem, como o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde, seguras, pelo menos no curto e médio prazo, que é o que tinha disponível à época que se poderia fazer. A demonstração de não eficácia de diversos outros tratamentos que vinham sendo colocados como possibilidades para tratamento ou para prevenção. Então, foi um trabalho absurdo, muito rápido, absurdo no bom sentido, muito rápido. Cientistas do mundo todo conseguiram se mobilizar. Destaque, de novo, um grande destaque, vendo uma situação emergencial como essa, para os países que já investiam muito em ciência e tecnologia. Então, Estados Unidos, países europeus, Austrália, Nova Zelândia publicaram muito e muita coisa de qualidade, saíram com muita coisa em função do Covid-19. O Brasil, mesmo com as dificuldades que a gente tem, a gente ainda consegue ter muita gente qualificada, né, velho? É impressionante como o brasileiro ele se supera mesmo nas adversidades. A gente conseguiu sair com estudos muito bons. O estudo lá da equipe da USP, da Universidade Federal de Minas Gerais, da professora Deise Mota, junto com o professor Marcelo Santos, e o grupo do Hamilton Rochelle, do Bruno Gualano, que foram verificar a importância de ser ativo fisicamente em você ter quadros mais graves de Covid-19, né? E mostrar que pessoas mais ativas fisicamente, embora pudessem ser contaminadas igualmente as pessoas inativas, mas elas tenham uma probabilidade menor de desenvolver quadros graves, né, do Covid-19, o Extra Study. E foi feito assim, as coisas foram sendo feitas muito rapidamente e boa parte não, mas uma boa parte também com muita qualidade metodológica, trazendo respostas para a sociedade de uma maneira muito rápida. E seria importante a gente continuar, a ciência, os divulgadores científicos continuarem batendo na tecla que, cara, esse trabalho que foi feito no Covid em tempo recorde está sendo feito todo santo dia. Está se tentando trazer respostas para as perguntas da sociedade todo santo dia, o tempo todo, e a gente precisa de recursos para fazer isso. Muito falar, meu querido. Não, eu só queria falar um negócio. Eu ia perguntar a eles que ele tinha falado de vacina, não sei o quê, mas a gente acabou a ciência da parte do comportamental, a gente incluindo nós da educação física, foi bem deixada de lado naquele momento, não foi? Assim, a gente tinha diversos benefícios do movimento, do exercício físico, e do movimento não é só exercício físico, é também a questão da atividade física, e a gente teve aqueles
procedimentos lá, que acho que não é nem bom a gente falar, porque o YouTube nem gosta desses assuntos. Mas o ponto não era nem esse, o ponto é realmente a relevância da ciência naquele momento. A gente sabe que a educação física, o exercício físico, tudo tem uma influência muito grande, seria muito positivo, mas não seria um tema específico para a gente trabalhar agora nesse conteúdo. Sobre a importância da ciência, assim, eu acho que o conhecimento que a gente tem, a gente tem que ter noção que a maioria das coisas não vem da nossa cabeça, vem de alguém ou de algo. Mesmo que você seja o melhor pesquisador do mundo, nem 1% das coisas que tem na sua cabeça veio de lá. É sempre uma reprodução de alguma coisa. Então, a gente tem que ter uma noção das nossas fontes. E, tipo, na pandemia ou qualquer outro momento, a gente tem que ter noção das nossas fontes. Quais são as nossas fontes? E a gente tem que ter essa fonte bem abalizada. Não é qualquer um, não é um político, não é um... Tem que ser um pesquisador, alguém mais... Claro, O Google Acadêmico, né, quando você entra na primeira página do Google Acadêmico, ele tem lá embaixo uma frase que é atribuída, na verdade, a Isaac Newton, mas eu andei lendo, parece que é de outra pessoa, enfim, não vou lembrar agora, que é o Sobre os Ombros de Gigantes, né? Que mostra que é uma frase que quer dizer que, assim, que todo conhecimento que a gente traz hoje, toda descoberta que a gente tem hoje é porque alguém veio antes e foi construindo esse conhecimento tijolinho por tijolinho e a gente está sobre os ombros dessas pessoas, sem dúvida. O conhecimento científico... Felipe, tu falou sobre fontes e eu acho isso bem importante, por isso que eu falei sobre os ombros de gigantes, porque o conhecimento científico ele não serve só para a gente trabalhar com isso e fazer pesquisa. Ele serve para você também você ser cético a ponto de não ser enganado facilmente, mas também ser maleável a ponto de aceitar uma evidência quando aquilo contraria algo que você acredita. Então, a ciência... Cara, você tem um conhecimento científico para a vida. É tão importante para alguém não chegar para você e dizer, olha, cara, essa parede ela é mole, bate a cabeça e você ser cético a ponto de se questionar. Como é que você chegou nessa conclusão de que essa parede é mole? De onde? Cadê? Deixa eu provar. Sabe? A ciência ela é saudável. A gente está no mundo das fake news, onde tem muita... No mundo das fake news foi ótimo. A gente está na era em que as fake news... É algo antigo, né? Fake news é algo antigo. Mas atualmente é muito mais fácil difundir. Qualquer pessoa chega No grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, no YouTube, nas redes sociais, é um espaço seu que você pode falar quase o que você quiser. Claro que tem um pequeno controle de conteúdo que as redes sociais fazem, mas você pode falar quase o que você quiser. Inclusive, pessoas que têm maior notoriedade na sociedade, que muitas pessoas olham como pessoas que são referências e tal, influenciadores, eu não digo os influenciadores de profissão, mas qualquer pessoa que pode influenciar a opinião dos outros. E, às vezes, você vê uma informação e as pessoas às vezes não se questionam. Então, acho que Carl Sagan foi um grande cientista, um grande divulgador científico, que era um cara que ele batia muito. É o cara da série Cosmos, tá, pessoal? Vai ter no YouTube, recomendo muito vocês assistirem, porque é um cara que fala um pouco como a ciência funciona através de exemplos. E ele vai mostrando os programas do Cosmos, tanto o Cosmos por Carl Sagan, como apresentado por Neil deGrasse Tyson, são muito interessantes para falar isso. A ciência, ela mostra que você tem que ser cético para não acreditar em qualquer coisa, como o exemplo aqui que a gente deu. Isso é saudável, você não cai em fake news. Alguém te manda uma foto, olha só o que fulano fez. Pode ser uma fake news familiar. Olha o que teu primo fez e você se questionar. Tá, mas essa foto foi tirada quando? Por quem? Onde é que isso foi feito? É o mínimo. Para você se certificar se é fidedigna aquela informação ou não. Ou, ao mesmo tempo, se você acredita muito em alguma coisa, mas vê uma informação nova que está muito bem embasada, que está muito bem falada, e você dizer, cara, realmente, eu preciso mudar de opinião porque isso aqui está certo. A gente vê um exemplo na área do exercício, para trazer para a nossa área da atividade física e do exercício, como nos anos 70, o Dr. Cooper trouxe para a gente que o trabalho, atividade física aeróbia, de moderada intensidade e moderada a longa duração era extremamente positivo para o sistema cardiovascular. Vou falar aqui de maneira bem genérica, tá? Bem superficial, só para exemplificar. E muita gente era muito apegada, cara, a esse aeróbio contínuo de moderada intensidade para melhorar o sistema cardiovascular. E quando surgiu os estudos e uma maior divulgação do treinamento intervalado de alta intensidade, que não é algo novo, passou a ser apenas mais investigado nos últimos 20, 30 anos e mais sistematizado. E teve diversas comprovações acerca dos seus benefícios que se equiparam
né, em vários desfechos o treinamento aeróbio contínuo de moderada intensidade, e muitos pesquisadores, cientistas, pessoas de alta relevância no meio científico tiveram muita dificuldade em aceitar esses dados. E do mesmo jeito que você tem que ser cético para entender as coisas antes de tomar como verdade, também é preciso ser dinâmico e fluido para entender que quando tem uma evidência forte, algo que foi bem feito, bem conduzido, está com todas as provas, todos os fatos ali, você entender que você pode mudar de ideia. Não tem nenhuma vergonha nisso. Então, eu acho que a ciência ela é importante para a vida. Ela traz lições para a nossa vida. Ser cético antes de acreditar muito em alguma coisa, mas ser maleável quando você tem uma evidência muito forte sobre aquilo. As pessoas serem críticas ao ponto de sempre estar buscando entender, né, como foi o processo e ter maturidade para saber se está errado, se está certo, para saber quando a pessoa errou e quando a pessoa acertou e ir lá reaprender. A gente que está... Eu escuto muito de professores, desde a escola, do ensino médio, tudinho, os professores, a gente sempre está falando que na nossa carreira a gente sempre está estudando e a gente sempre está aprendendo coisa nova. Então, quando a gente fala isso, é justamente também na pesquisa. A gente sempre está reaprendendo alguma coisa, sempre vai surgir alguma pesquisa que vai estar mostrando uma coisa diferente, alguma coisa específica que a gente achava que era de uma forma e é de outra, que na teoria parece uma coisa e na prática não é, totalmente diferente, e a gente começa a compreender isso depois. Uhum. E aí, cara, a ciência é um mundo, uma trajetória contínua de aprendizagem, de conhecimento, de novas descobertas. E o principal para a população, no caso, no geral, é saber como identificar isso, como procurar isso. Muita gente às vezes acha que para achar um artigo é no Google. Nem sabe que tem Google acadêmico às vezes. Saúde.com. Saúde.com. Às vezes as pessoas sabem que existe um Google acadêmico, mas não tem a noção de, esse artigo, ele foi publicado numa revista boa ou numa revista que qualquer coisa que você manda ela publica? Entendeu? Porque às vezes eu já me deparei muito com isso no sentido de, eu fiz uma pesquisa, aonde? Na internet. Como? Quando a pessoa vai escrevendo, foi pegando de um blog, pegando de não sei o que, de um site e tal, e aí escreve. Não é assim, é artigo. Uhum. E aí às vezes a pessoa chegava com artigo, o aluno chega com artigo quando eu estou orientando TCC alguma coisa, por exemplo, e aí eu vejo as referências, essa revista não é muito boa. Essa revista, se eu escrever qualquer coisa que agora aleatório mandar, ela vai aceitar automaticamente. Não necessariamente assim, mas, vamos ter um tato, vamos ver o que é qualis. O que é qualis? É o nível da revista. Vamos ver se essa revista tem um qualis bom, se essa revista tem um qualis baixo, se essa revista nem qualis tem. Sem dúvida. E aí, a gente vai vendo isso também para ter o tato de... Durante a pandemia aconteceu isso, né? De fulano, tal coisa é isso mesmo. Tem até um artigo. Aí mandava um artigo. Aí quando a gente ia ver a revista, nem qualis tinha. Além e aí, disso... às vezes, o artigo era só um piloto. Ou, às vezes, era só um estudo de caso. Que também já é diferente e as pessoas não sabem. Uhum. Teve até até com relação à informação. Teve uma informação que, um cara que é PhD em infectologia, inflamação, falou tal coisa que todo mundo vai morrer, porque quem tomou a vacina vai morrer em 2 anos. Foi uma notícia mais ou menos assim. O cara é PhD, não sei o que, aí quando me falaram, sério? Quem foi que falou isso? Não, o cara é PhD, professor de não sei qual faculdade pública, não sei o que, papapá, deu um currículo. Aí eu, cadê? Onde é que mostra isso? Aí mostrou. Aí, o que o cara falava era em francês, que eu não entendia, mas depois eu recebi um vídeo original, da legenda original, que o cara falava uma coisa. Na legenda daquele vídeo, daquela notícia, em inglês, já falava uma coisa diferente do que ele falava de fato. Nossa, e na tradução da legenda de inglês para português, já mudava também totalmente o que ele falou. E no texto do post, já era o texto de fato dizendo, quem tomou vacina vai morrer em 2 anos. Já era só lacração, já foi o tio do WhatsApp, já. Quem também telefone sem fio. Quem também está acostumado a receber a notícia e ver na hora e dizer, acreditei, beleza. Um ponto rápido, Cris, sobre isso que tu falou, é vamos supor que o cientista renomado, Parará, tivesse de fato dito algo desse tipo, vamos dizer, um absurdozinho científico. Não dá pra gente também levar em conta apenas argumento de autoridade. Sim. O currículo de fulano é extenso, então tudo que ele falar a partir de agora é verdade. Cara, argumento de autoridade não vale. Não é porque alguém que tem o currículo X falou que aquilo ali é certo. Tem que argumentar, tem que procurar olhar o conteúdo.
Aí vem 2 caminhos que eu acho que são bem importantes quando você vai tentar ver um fato ou analisar um artigo científico, que é mais o que a gente estava falando. Analisar artigo científico não é fácil. Revistas boas, elas já vão trazer uma curadoria daquele conteúdo bem melhor, mas não quer dizer que algo não possa passar. Então, a pessoa que lê artigo científico é mais interessante que sejam pessoas da área, que tenham uma base científica para conseguir entender se aquele método está robusto, se aquele estudo tem viés, se o que aquele pesquisador colocou naquelas conclusões é de fato que os resultados está realmente embasado nos resultados dele, ou se ele está fazendo um spin, né, que é quando o cara dá uma supervalorizada ali nas conclusões, mas não é bem aquilo que está no resultado. Isso exige uma habilidade, mais uma vez a gente falando da habilidade que é necessária, o conhecimento que é necessário para o cientista ver os fatos, entender se aquilo é bom, se não é, se é verdade ou se não é. Já o indivíduo que não é do ramo científico, eu acho que ele precisa ter um cuidado mais de curadoria. Porque ele não vai entender e não vai ter... Não tem por que ele estar procurando conhecimento para entender bem um artigo científico que tem uma linguagem carregada, um jargão próprio, geralmente vai estar em língua inglesa, em língua estrangeira e tal lá. Mas você ter uma curadoria de você estar pegando informações, mesmo que sejam científicas, em divulgadores científicos que parecem ser mais independentes e confiáveis, me parece ser um bom caminho. A palavra curadoria é uma palavra que eu gosto, que é você ir atrás de lugares que parecem ter um conteúdo menos enviesado, que parece ter um cuidado melhor em passar as informações. Nem sempre é fácil encontrar esse tipo de divulgador, mas acho que é um caminho... no assunto. Mas acho que é um caminho bacana para você ter informações de qualidade que não estejam tentando trazer tendência por algum motivo. Menino Taurus. Diga. A gente já falou um bocado sobre vários assuntos, mas como é que tu entrasse na pesquisa? Então, foi um cara chamado Felipe Diniz, pesando no assunto. Não, por incrível que pareça, foi bem por acaso. Eu não sei se tu lembra disso. Felipe já participava do grupo, de um projeto de extensão, no grupo de pesquisa com o professor Paulo Carvalho, que já participou aqui do podcast também. O melhor orientador do mundo. O melhor orientador do mundo. E eu conversando com o Felipe sobre algumas inquietações que a gente tinha, batendo aquele papo bem descontraído, assim, na faculdade ali, no Departamento de Educação Física. E a gente falando sobre algumas dúvidas, e se isso funciona, e o que é que a gente se interessa. E de repente a gente fez, vamos montar alguma coisa, vamos montar uma pesquisa para verificar essas dúvidas, trabalhar essas temáticas aqui que a gente curte. A gente ainda tinha espaço para fazer TCC, iniciação científica, né? Tava mais ou menos ali no meio do curso. E a Felipe disse, beleza, eu já trabalho no Hospital das Clínicas, faço um projeto de extensão, trabalho num projeto de extensão lá, com pessoas que estão aguardando para fazer cirurgia bariátrica, né? Pessoas com obesidade severa, obesidade mórbida. E a gente podia falar com o professor para tentar desenhar uma pesquisa para a gente trabalhar. Aí Felipe veio com essa coisa da população. Eu tinha uma ideia de que queria trabalhar com... Era treinamento de força de alta intensidade, né? Treinamento de força intervalado de alta intensidade, o HIIT. E a gente ficou naquela de como mesclar essas temáticas. Aí a gente foi falar com o professor Paulo. Curiosidade, né? Eu tinha tido uma treta com o professor Paulo na disciplina que eu pagava com ele na graduação. Aquela treta de sala de aula mesmo ali. E tinha um ranço que permeava. Então, pessoal, não deixem de... Não cancelem possíveis relacionamentos aí acadêmicos, profissionais, por conta de pequenas tretas no dia a dia. E agora são melhores amigos e ainda Paulo chorou no mestrado dele, quando ele defendeu. Paulo é meu pai acadêmico, né? Foi um cara que... Então, a gente tinha essa desavença, mas o interessante é isso, é que quando a gente foi levar a possibilidade de fazer uma pesquisa lá para Paulo, ele recebeu a gente de braços abertos, aceitou, viu nossa ideia, ajudou a lapidar a ideia. A gente acabou fazendo uma pesquisa com apenas mulheres, né, que aguardando cirurgia bariátrica com obesidade severa e que eram inativas, que não praticavam exercício físico há algum tempo. A gente acabou comparando treinamento de força de intensidade moderada, né, que são aquelas baseadas nas diretrizes do American College, e comparamos com um protocolo de alta intensidade, treinamento de força intervalado de alta intensidade. E o desfecho que acabou sendo escolhido foi biomarcadores inflamatórios, para ver o status inflamatório. Então, foi um estudo bem interessante. Foi o primeiro estudo que a gente fez, então foi uma parceria, uma colaboração minha com o Felipe. Esse estudo foi publicado até recentemente no Journal of Physical Education,
que só tem o nome em inglês, mas é um jornal brasileiro, publicado pela Universidade Estadual de Maringá e que é um jornal científico que tem contribuições muito interessantes na área de educação física. Quem quiser dar uma lida, vai estar aí, ó, o link na descrição. Só para complementar aqui, eu acho que todo mundo na vida tem uma pegada e eu acho que a que a gente teve no meio da educação física, na parte hospitalar, é bem foda, né? Porque antes da gente entrar, o serviço de cirurgia bariátrica na equipe multidisciplinar não tinha educação física. Eu, tu e mais... Eu acho que Paulo, Cristiano no comecinho, chegou um pouquinho depois. A gente conseguiu colocar a educação física dentro dessa equipe multidisciplinar e hoje a gente tem um impacto em todos os pacientes de cirurgia bariátrica. A gente tem nossa intervenção da nossa forma. Em poucos lugares do Brasil tem isso e do mundo, né? Então a gente tem essa... Verdade. Como a nossa contribuição, como a pesquisa iniciou com uma tentativa de fazer uma pesquisa e a gente acabou contribuindo ali para o funcionamento do programa de cirurgia bariátrica. Mais uma vez, a importância da ciência, né? Sai de uma pesquisa que o objetivo nem era esse, era outra coisa, mas a gente viu que havia uma dificuldade muito grande, que as pessoas que iam fazer cirurgia bariátrica, elas estavam ali pelo hospital, elas faziam consultas com outras disciplinas, né? Com profissional de nutrição e tal, mas que não tinha esse acompanhamento, ou pelo menos a oportunidade de estar junto da equipe de educação física, que a gente tem a felicidade de ter um laboratório avançado de educação física e saúde, o LAEFS, dentro do Hospital Universitário, Hospital das Clínicas da UFPE. Simplificando o pessoal entender, é uma academia dentro do hospital. E a gente pode levar pacientes que têm diversas condições clínicas para treinar lá. E conseguir levar o paciente de cirurgia bariátrica, tanto que está aguardando como pós, para dentro do nosso serviço de educação física, realmente foi uma contribuição muito boa. Hoje, todo paciente que vai fazer cirurgia bariátrica precisa fazer pelo menos a avaliação inicial e uma avaliação final para ser liberado. Isso aí foi uma conquista através das nossas pesquisas. Então, respondendo a pergunta, foi assim, uma conversa, um bate-papo na universidade de 2 alunos que tinham curiosidade, que tinham curiosidades acerca da parte... Viam ali uma lacuna de conhecimento, observaram a lacuna de conhecimento, pegaram temáticas que ambos se interessaram, procuraram um grupo de pesquisa, procuraram um professor que é pesquisador e que acabou abraçando a ideia. Daí para frente a gente não saiu mais. Eu ingressei no grupo de pesquisa, Felipe já fazia parte, continuou do grupo de pesquisa e a gente continuou fazendo várias parcerias para fazer TCC, fez esse projeto. A gente trabalhou com qualidade de vida de pessoas com obesidade severa aguardando cirurgia bariátrica. Eu acabei fazendo um projeto de iniciação científica de pacientes com HIV durante a pandemia do Covid-19. Esse também foi um estudo publicado. E a gente segue tentando... avançando nessas temáticas, mas foi aí que me levou. Eu me senti abraçado no grupo de pesquisa quando eu cheguei. O professor Paulo foi super receptivo, deu o suporte, sempre dá, na verdade, o suporte que a gente precisa, tentando trazer material, trazer uma rede de trabalho bacana para a gente, nos apresentando pessoas, nos fornecendo recursos sempre que possível. Então, viramos irmãos, né? E a gente virou acadêmico. Através da pesquisa a gente fez amizade. Depois, Cristiano chegou, já trabalhava mais no departamento de educação física, com população de idosos, né, Cris? Na parte cardiovascular. Chegou, começou a somar, porque já tinha uma parceria com o professor Paulo. E a gente também, com a ajuda de Bárbara, né? Professora Bárbara Amaral. Sem Bárbara, a Bárbara é a liga, né? Ela dá... Bárbara é a idade, ela complementa porque ela tem mais experiência. Importantíssima. E a gente criou um vínculo muito forte através do meio acadêmico e viramos amigos no meio pessoal em função disso. Então, foi por aí o caminho. Então, procurar grupo de pesquisa, um professor com o qual você tenha afinidade, mas que também possa acrescentar tecnicamente para você. Estar no meio de pessoas que você confia, que você gosta, que tem algo em comum. E uma temática que você goste, que você acha que é importante pesquisar aquilo. Porque... Cris falou aqui mais cedo, você tem que ler muito. Você tem que ler muito sobre o tema que você está fazendo no desenvolvimento de uma pesquisa. Você vai ver as referências de um artigo e tem pelo menos 40 lá. Daqueles 40, você deve ter você leu uns 120, pelo menos 3 vezes mais, para chegar naquele carimbo de 40 ali que você precisou ler um pouco mais para embasar a sua pesquisa. Então, tá dentro de um tema que você gosta. O professor Vinícius Damasceno foi um cara também que me disse muito isso. Meu amigo, você tem que estar junto de um tema que você tenha tesão, porque você vai se agarrar muito com esse tema. Falando nisso, se tu fala que toda pesquisa é resolução de um problema, qual problema
até o final da tua carreira acadêmica, tu quer chegar a uma conclusão? Então, até o fim do doutorado, eu quero entender qual é a importância, qual o impacto do exercício físico antes da cirurgia bariátrica para desfechos de saúde após a cirurgia, em pacientes que vão ser submetidos ao procedimento cirúrgico para cirurgia bariátrica. Então, hoje a ciência ainda não respondeu. Não se sabe, por exemplo, se, fazer treinamento de força antes da cirurgia bariátrica é bom porque vai conseguir uma reserva muscular e após a cirurgia você vai perder menos músculo do que os indivíduos que não fazem exercício. Porque, por exemplo, esse é um problema que existe na cirurgia bariátrica. É um procedimento que traz muitos benefícios para a vida do paciente, né? Consegue diminuir a incidência do diabetes, melhora a sensibilidade à insulina, diminui a inflamação crônica. E já foi mostrado por alguns estudos que quando o indivíduo que faz exercício após a cirurgia, ele consegue manter esses benefícios. Mas o indivíduo que não faz os exercícios físicos, 6 meses após a cirurgia, alguns 9 meses após a cirurgia, começa a retornar esses problemas. A inflamação volta a aumentar, a resistência à insulina começa a piorar. 20 a 30% pode apresentar reganho de peso em até 2 anos após a cirurgia. Então já está bem elucidado o papel do exercício físico no pós-cirúrgico de cirurgia bariátrica. Mas tem um probleminha, que já é logo após a cirurgia. O indivíduo que passa por cirurgia bariátrica, nos primeiros 6 meses, o indivíduo perde muita densidade mineral óssea e muita massa muscular. Isso é um problema seríssimo, porque diminui a absorção no estômago, não vou entrar aqui nos parâmetros muito técnicos, e por isso perde-se muita densidade mineral óssea, perde-se massa muscular, com isso o indivíduo fica menos funcional, mais suscetível a quedas, pode ter maiores fraturas. Problema sério. Eu quero investigar se praticar exercício físico, principalmente treinamento de força, antes da cirurgia bariátrica, pode evitar ou pelo menos diminuir a intensidade desse problema. Essa é uma pergunta que a ciência não resolveu e essa é a minha meta, é a minha grande pergunta científica. Mas essa pergunta que tu quer, nesse momento, é uma pergunta que tu quer alcançar. Tem alguma pergunta que seja maior que essa, que tu queira alcançar no final da tua carreira? Não é nem do mestrado, do doutorado. É tipo uma pergunta que tu... No final da minha carreira... Não, Felipe, eu não tenho uma pergunta. Assim, uma questão que me inquieta, mas que não é bem estruturado como uma pergunta, é o seguinte. De maneira bem genérica, a gente sabe que a atividade física e o exercício físico são muito benéficos para o ser humano, em diversos aspectos da saúde e da vida. Mas eu acho que a grande pergunta é: como é que a gente faz para motivar essas pessoas? Para manter essas pessoas fazendo atividade física e exercício físico continuamente, sabe? Então é mais uma questão comportamental. Claro que tem vários estudos em várias áreas mostrando a aderência, a adesão e blá blá blá. Mas se essa pergunta, se essas questões comportamentais estivessem bem resolvidas, a gente não tinha uma prevalência de inatividade física tão grande no Brasil, por exemplo, mas também em outros países, né? Na Europa, nos Estados Unidos, a prevalência de inatividade física, as pessoas que não praticam o mínimo que é considerado necessário para se ter saúde de atividade física não é praticado. E já se sabe, já se tem tanta evidência que é bom, que é benéfico, já tem até um número cabalístico, né? O número cabalístico hoje pela Organização Mundial de Saúde, os 150 minutos de atividade física moderada, vigorosa, semanais. Beleza, show, a gente sabe que... E como é que faz para as pessoas aderirem a isso? Como é que as pessoas vão fazer para praticar exercício, uma maioria das pessoas, né? Sem ser algo sofrido, as pessoas incorporarem isso nas suas vidas? Então, são perguntas que são difíceis. A ciência já mostra que é uma pergunta difícil de ser resolvida. Tem estudos soltos que mostram aspectos socioeconômicos, comportamentais, muitos aspectos sociais, biológicos, genéticos. E não tem solução simplista. É como você achar que existe uma fórmula, uma resposta simplista para por que as pessoas ficam obesas. E não tem. Doença multifatorial, complexa, assim como aquilo que leva os indivíduos a serem inativos fisicamente, também é algo multifatorial e complexo. Eu não sei se tem um estudo sobre isso, não sei se o Felipe já chegou a ver, mas um dos fatores mais importantes para fazer com que esse público ele tenha um nível de atividade física favorável é sempre assistir todos os episódios do podcast do Pesando o Assunto, toda semana, cara. Isso é cientificamente comprovado. Não sei se tem um artigo ainda, mas é um dos fatores principais para você se manter ativo e
ter melhor promoção Pode de saúde. assistir, mas não curte. Se no máximo, dá um dislike aí, gente. Dá um dislike que eu acho que Cristiano tá desumilde. Ele tá mais um pouquinho humilde. Eu acho que ele não tá lembrado do convidado que a gente recebeu aqui, dizendo que se não desse like ia levar porrada. Não, Maria. Não, pô. Mas não tá aqui agora, dá dislike. Dá dislike. Ai, que foi perfeito. Mas enfim. Mas isso é uma pergunta muito boa mesmo, fatores motivacionais. Meu TCC foi com alguma coisa relacionada a isso, foi comportamento agressivo e fatores motivacionais na prática de artes marciais, mas eu gosto muito de estudar sobre isso no geral, na prática de exercício físico. Eu tinha feito um estudo que foi na Universidade Federal de Pernambuco todinha, todos os alunos. Não consegui atingir todos, né, mas eu consegui um N muito bom, foi mais de 300 pessoas que participaram da pesquisa, justamente isso, vários fatores motivacionais que elas tinham para praticar algum tipo de exercício físico. Show. E aí era tipo fatores ambientais, fatores financeiros, vários fatores. Vários fatores que não eram um fator só de tu dizer, não, é a questão financeira. Não, isso é uma questão que é desde a família. Era vários fatores diferentes. Então, é como tu falou, é igual a obesidade, é muito fatorial, é várias coisas que precisam de um estudo muito grande realmente. Para bater o martelo e dizer, pô, vamos por aqui agora, para conseguir motivar mais. E aí, spoiler, dentro do nosso grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa em emagrecimento, atividade física e saúde, a gente tem trabalhado não nos fatores motivacionais, mas a gente tem 2 pesquisas em andamento sobre barreiras para a prática de atividade física, especificamente na população de cirurgia bariátrica, tanto pessoas que já passaram pela cirurgia, como aqueles que ainda estão aguardando para fazer a cirurgia. E aí a gente tem um projeto unicêntrico, né, num único hospital, e uma pesquisa que está acontecendo nesse sentido, e uma outra pesquisa que está ocorrendo, essa é uma pesquisa de mestrado, que vê vários centros. A gente quer tentar entender quais são as barreiras para a prática de atividade física de pessoas que fazem cirurgia bariátrica no estado de Pernambuco. Então, são vários centros aí envolvidos. Eu estou envolvido nesses 2 projetos, né, com a Andrea e com o Bruno. E a gente tem trabalhado, claro, os 2 estudos são orientados pelo professor Paulo Carvalho. E a gente tem tentado entender quais são as barreiras. Os resultados preliminares ainda não podem ser divulgados. Mas coisas bem interessantes. A gente vê que realmente é bem plural, assim, quais são os motivos que levam as pessoas a não praticarem atividade física, e tem muita coisa mesmo que foge do âmbito individual. Então, eu sou um cara que sou totalmente contra aquele slogan, qual a sua desculpa? Geralmente, na maioria das vezes, e tem muito estudo já comprovando isso, não é desculpa. As pessoas têm vários outros motivos. É uma jornada de trabalho que não permite, é um espaço que não tem disponível, é falta de orientação, é uma pessoa que tem problemas com a aparência. Então, é muito fatorial, geralmente é mais social do que comportamental e individual. E como profissional de saúde, a gente precisa ter mais empatia para tentar entender quais são os problemas das pessoas para motivar, do que vir com um simples qual a sua desculpa, que tende mais a desmotivar e a humilhar essa pessoa. Talvez, muito provavelmente, vai afastar mais essa pessoa da prática da atividade física do que motivá-la a iniciar um processo de levar uma vida mais ativa e mais saudável. Muito bom. Perfeito. Deu uma aula. Nasceu perfeito. Acho que é isso, né? É isso. É isso. É isso? Não, pô. Dá dislike. Tem que dar o dislike. Galera, lembrando aí de deixar aquele like. Dislike. Like. Compartilha o vídeo para todo mundo ver nosso amigo Taurus falando aqui sobre a vida acadêmica. Compartilha não compartilha esse vídeo. Não é necessário, porque é muito bom. Fique só para você. Eu faço... Mas lembra de se inscrever, né? Porque se sair mais vídeos muito bons feitos esse, vocês vão receber na notificação. Se inscreve lá no Paulo Musi. Aqui não. Nossa. Mas é isso. Só agradecer, meu amigo, novamente. Obrigado por vir aqui conversar comigo. Prazer é meu. Tá nessa mesa aqui, passou tanta gente legal. Luciano Machado, Paulo Carvalho, Eudes Barbosa, aquele gostoso. Gostoso, Eudes Barbosa, gostoso. Então, muito bom ter passado por aqui. Muito feliz de finalmente ter contribuído aqui com esse fórum com os meus amigos e irmãos. A gente tentar horas e horas com uma atendente lá, tentando marcar uma hora, conversar contigo, pai. A vida é agitada. Mas é isso, galera. Até a próxima. Vou botar o dedinho aqui, ó, na câmera. Valeu. Valeu. Foi.